Fala, meu amigo, graça e paz. Quando nós falamos de recomeçar, nós lembramos do capítulo 9 do livro de Gênesis. Nós já falamos do capítulo 1 ao capítulo 8, hoje nós vamos falar do capítulo 9. Quando nós falamos de recomeçar, nós temos que entender que o dilúvio matou todos os seres vivos, e só escapou Noé e a sua família e os animais que estavam na arca. E era necessário que a terra viesse novamente a ser povoada pelo homem. E a Bíblia diz que Noé e a sua família era responsável para novamente trazer o povo para toda a terra. E quando nós falamos em recomeçar, nós vamos ver que o versículo 1, ele fala que Deus abençoou, mandou a família frutificar, multiplicar e encher toda a terra. Nós vamos ver que no mesmo capítulo, no verso 7, existe uma ratificação, ou seja, Deus fala para que o homem venha frutificar, que o homem venha multiplicar e encher toda a terra. Era a ordenança de Deus, era a mensagem de Deus, era o que Deus ele tinha para com Noé e a sua família, era o propósito, era o objetivo de Deus. Mas antes de tudo começar, o verso fala que Deus disse que iria abençoar. Falou, eu vou abençoar vocês. Quando nós falamos de bênção, nós temos que entender que bênção, tanto no grego como no hebraico, significa algo, significa conceder algo na área material, como também na área espiritual. Ou seja, Deus estava falando para Noé e a sua família, eu quero que vocês recomecem, mas eu vou conceder a vocês coisas materiais e coisas espirituais. Em tudo que nós venhamos fazer, em tudo que nós venhamos começar, em tudo em que nós venhamos a recomeçar, é de suma importância nós termos a bênção de Deus. Quando Deus ele concede a sua bênção, nós temos ferramenta, nós temos armas, nós temos o necessário para começar, não só começar, mas também acabar bem aquilo que Deus ele projetou em nosso coração. E o texto continua falando frutificai. Quando nós falamos frutificai, nós vamos ver que algumas traduções também são usadas nesse texto, ou seja, algumas pessoas falam, ou seja, alguns textos falam que é fecundai, outros falam que é ser fértil e alguns falam em ter filhos, ou seja, não importa a tradução, o importante é que a mensagem ela seja dada. Por exemplo, quando fala frutificar, fala que nós temos que produzir bons frutos. Quando fala fecundar, fala que nós temos que gerar coisas iguais a nós, ou seja, se nós somos santos, nós temos que gerar coisa santa. Quando fala ser fértil, significa que nós estamos no tempo e no lugar certo para dar com qualidade e dar com qualidade. E quando fala em ser filhos ou dar filho, significa de que através da relação que nós temos com Deus e com o Espírito Santo, filhos nascerão. É muito comum nós falarmos, aquele ali é meu pai na fé, ou falarmos, aquele ali é meu filho na fé. Por quê? Porque a relação do homem com o Espírito Santo produz filho. E o texto continua a falar que nós temos que multiplicar. Quando nós falamos multiplicar, nós temos que entender que multiplicar é fazer de um vários. Ou seja, as nossas igrejas não podem ficar presas em nenhuma unidade, mas nós temos que multiplicar. As nossas palavras de fé, as nossas pregações, os nossos atos, os nossos gestos têm que ser multiplicados. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que pregar e de pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a ordem de Deus é que nós se multiplique, que o amor de Deus seja multiplicado em outros corações, que a bondade de Deus seja multiplicada em outros corações, que a graça de Deus possa ser multiplicada em outros corações. E o texto acaba falando que nós temos que encher toda a terra, ou seja, ocupar todo espaço, seja no norte, seja no sul, seja no oeste, seja no leste, nós temos que trazer, nós temos que levar, nós temos que enviar a palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, recomeçar. Recomeçar significa ter a bênção de Deus. Recomeçar significa dar fruto, significa fecundar, significa ter filhos, significa ser fértil. Recomeçar significa multiplicar e encher toda a terra. Ou seja, quando nós começamos a meditar no capítulo 9, nós vamos ver esse projeto para a família de Deus, esse projeto para Noé e a sua família, esse projeto para nós.
é muito importante também nós compreendermos que o capítulo 9, ele aborda também outros temas, ou seja, outros assuntos. Nós podemos falar que o capítulo 9 também aborda o assunto da relação agora do homem com os animais. Não é mais aquela relação amistosa que existia lá no Jardim do Éden, mas era aquela relação que os animais agora temiam, tinham medo do homem. Nós vamos ver também que a dieta do homem agora é carne e verduras. Nós vamos ver que o sangue é proibido para alimentação, para dieta, porque o sangue, ele simbolizava a vida, ou seja, nós vamos ver o valor que Deus dá para a vida, a importância que Deus dá para a vida. Nós vamos ver também que Deus fala, ou seja, que o capítulo 9 fala sobre a pena de morte, ou seja, ele fala que um homicida, ele pode ser morto por outro homem, ou aquele que mata um homem por outro pode ser morto. Então nós vamos ver que a pena de morte é algo real. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi morto debaixo ou subjugado ao governo de Roma, que tinha na sua esfera a pena de morte. Jesus só morreu porque Roma adotou a pena de morte. Nós vamos ver que Deus, ele faz um pacto que não mais destruiria a terra, não mais destruiria a terra através do dilúvio, né? Foi um pacto que Deus fez e como símbolo ele trouxe o arco-íris. Nós vamos ver que a embriaguez de Noé trouxe sua desonra, ou seja, a embriaguez, ele plantou uma vinha, bebeu do vinho, se embriagou e isso trouxe desonra para a sua vida. Nós vamos ver que a palavra de Noé serviu como maldição, ou seja, as palavras ou a palavra, ela realmente tem poder. A palavra de um pai para um filho, ela trouxe a maldição. Como também nós vamos ver que a palavra do pai para o filho trouxe bênção. São temas também que estão ligados, que estão incluídos, que são abordados no capítulo 9 de Gênesis. Ou seja, nós vamos ver que o capítulo 9 é um capítulo importante e que nós temos que refletir. Existem muitos assuntos que devem ser algo para nosso estudo, para nossa reflexão. E que Deus, ele possa te abençoar. Lembrando que é só vitória. Deus possa te abençoar.